Vamos falar agora da dificuldade, gente, de manter o peso depois de emagrecimento. Pois é, muita gente acaba emagrecendo de vez ou engordando rápido demais e vice-versa, né? Como é que consegue manter esse peso aí ou manter uma questão saudável nessa perda? Os resultados a longo prazo, gente, ainda são realmente um grande desafio e fazem parte do desafio para tratar a obesidade. Mas para a gente entender melhor esse assunto, como é que a gente consegue manter um emagrecimento, manter também uma vida saudável a longo prazo, quais as estratégias que podem ajudar nessa manutenção? A Isabela Cury está aqui conosco para trazer aí um planejamento alimentar, a adoção de hábitos mais saudáveis, que com certeza tudo isso vai ajudar aí muito, né, Bela? Bom dia para você, bem-vinda. Bom dia, Rádio, bom dia a todos. Olha, então, é inevitável a gente falar sobre essa questão que está em alta, as pessoas emagrecendo rapidamente, muitas vezes até tendo benefícios com esse emagrecimento mais rápido, mas o difícil realmente vai ser manter. Né, esse emagrecimento. Exatamente, Sofia. Isso é uma coisa que acontece muito comum, principalmente depois que a gente perde mais de 10% do peso corporal. Mas isso é um mecanismo fisiológico já muito bem estudado, que se chama-se termogênese adaptativa. O nosso corpo, ele não entende que a gente eliminou as reservas de energia, que são as gorduras, de modo intencional. Então, como proteção, ele diminui o ritmo metabólico. Ele entra naquela zona de restrição energética. Vai funcionar tudo muito mais lento, ele vai poupar energia, como se estivesse realmente tentando se proteger. Para você ter uma ideia, a gente começa, depois que a gente emagrece mais de 10% desse peso corporal do início, nós gastamos cerca de 400 calorias a menos para fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes. Então, é uma defesa metabólica que envolve tireoide. A tireoide começa a produzir menos hormônios T3 e T4, que são justamente os hormônios que aceleram o nosso metabolismo, que aumentam o nosso gasto energético. O nosso sistema nervoso central muda. O tônus simpático, que é o que acelera o metabolismo, ele diminui. O tônus parasimpático, que é o que desacelera, aumenta. Então, são vários fatores metabólicos, fisiológicos, não tem nada a ver com falta de força de vontade. Realmente, o corpo, ele entende que houve realmente alguma coisa errada. Ele não entende que foi uma coisa intencional, planejada. Então, realmente, precisa de várias técnicas, várias estratégias assertivas para manter esse peso, não só durante o emagrecimento, mas como depois também. Agora, Isabela, é normal sentir mais fome depois que emagrece? Como é que as pessoas podem controlar essa sensação aí, sem voltar a esses hábitos antigos? Sim, Raj, se você passou por um período de emagrecimento muito rápido, onde não houve reeducação alimentar, onde o seu corpo não foi nutrido da forma certa, porque durante o emagrecimento a gente, claro que tem que ter restrição energética, mas não pode ter restrição nutricional. A densidade nutricional tem que estar boa. Então, para o emagrecimento correto, o corpo tem que estar nutrido, nossas mitocôndrias têm que estar bem ativas. Se você passou por um processo de emagrecimento muito restritivo, onde você comeu muito pouco qualitativamente e quantitativamente, fatalmente, depois que você emagrece, essa fome tende a aumentar e você tem realmente muito mais dificuldade em manter esse peso, infelizmente. É porque o corpo tentando se adaptar àquele susto ali que levou, de certa forma, né? É instinto de sobrevivência, né, Isabela? Sem dúvida. O corpo, ele realmente é muito inteligente, ele trabalha para fazer equilíbrio, homeostase. Se ele sentiu que a gente perdeu as reservas de energias, nossos estoques energéticos, ele vai trabalhar de uma forma mais econômica, ele vai gastar menos, nós vamos respirar gastando menos energia, o nosso coração vai bater gastando menos energia. Existe todo um processo homeostásico que envolve isso, mas existem excelentes estratégias que a gente pode realmente combater isso para facilitar para esse emagrecimento ser mais sustentável e eficiente. Agora, quem já atingiu esse peso ideal, pode voltar a comer normalmente ou precisa ter atenção aí, essa alimentação tem que ser realmente mais regrada? Sem dúvida, Rádio, precisa ter uma atenção maior, porque não pode voltar a comer o que comia antes. Se a gente parte do pressuposto que já temos um código aí de diminuição de gasto energético natural, a nossa taxa metabólica basal está mais baixa, então a gente tem que ter um ajuste energético, não pode voltar a comer tudo o que comia antes. Então tem que ter realmente um processo adaptativo, um processo de pré-manutenção para ele realmente entrar na manutenção. E fazer a alimentação correta, né? A alimentação que realmente deixa o metabolismo ativo. Esse paciente que emagrecer, ele tem que entender 3 coisas.
Uma é que ele tem que construir massa muscular, porque a massa muscular é o tecido que mais gasta energia no nosso corpo. Então, ele tem que trabalhar não só durante o emagrecimento, mas depois para construir massa muscular, para ir justamente contra esse desaceleramento metabólico, essa baixa de gasto energético que a gente já tem. Outra coisa é ele entender que ele tem que ser ativo, ele tem que procurar formas naturais de se movimentar mais, caminhar mais, subir mais escadas, fazer com que a rotina dele realmente seja mais ativa. E a outra é entender que ele precisa comer certo. Não pode comer muito, mas também não pode comer pouco. Dietas restritivas desaceleram muito mais o metabolismo. A gente entra naquele efeito platô, a gente entra na termogênese adaptativa com muito mais facilidade. Então, esse equilíbrio, ele entender que o metabolismo dele mudou, é fundamental para que ele consiga manter esse peso perdido. Até porque você tem que fazer uma questão sustentável, né, a longo prazo. É muito difícil você ter uma pessoa ali que tem... Até porque isso vai do biotipo da pessoa, vai do estilo de vida, do dia a dia. Aquela pessoa que acaba trabalhando mais, dormindo menos, ela tende a comer mais, fazer uma refeição, justamente por estar mais tempo acordada, né? Então, quando você mantém aí esse ritmo, você tem que tentar criar uma coisa sustentável a longo prazo, porque o corpo vai sentir, mesmo que não seja agora, né? Sem dúvida, Sofia, é o equilíbrio, né? O que a gente chama de equilíbrio é tentar fazer o que é viável e o que você consegue fazer a médio e longo prazo. Não adianta você, durante um processo de emagrecimento, fazer uma coisa muito radical, Sim. muito longe da sua rotina, do seu dia a dia. Então, cabe ao profissional que está assistindo ali, ao nutricionista, tentar individualizar de forma realmente muito metabólica, com os exames, com o estilo de vida, com o que aquele paciente está proposto a fazer, tentar arrumar um planejamento alimentar que ele consiga manter a médio e longo prazo e que ele consiga, principalmente, durante esse processo de emagrecimento, se reeducar, adquirir novos hábitos, adquirir autonomia para fazer escolhas certas, entender o que é que combina com o que é que não combina, o que é que deve colocar em tal horário, o que é que não deve. Tudo isso é função do nutricionista, ensinar o paciente para que ele realmente depois tenha essa autonomia e não fique dependente de dieta para o resto da vida. E o mais importante é comer certo. Nutrição, quando a gente pensa em emagrecimento, é muito mais sobre o que se coloca na dieta, no plano alimentar, do que sobre o que se retira. Então, o paciente precisa entender que em todos os momentos ele precisa ter essa densidade nutricional elevada, proteínas altas, vitaminas altas, a gordura boa presente na dieta, o carboidrato distribuído de forma equilibrada, sem precisar tirar o carboidrato da dieta, porque desacelera mais ainda o metabolismo, porque a nossa tireoide precisa de carboidrato para produzir os hormônios que mantêm o metabolismo acelerado. Colocar vitaminas, alimentos anti-inflamatórios, alimentos antioxidantes, todos esses alimentos precisam fazer parte do planejamento alimentar. Perfeito. Agora, Isabela, se alguém perceber, depois desse período aí de emagrecimento, né, que ganhou uns 2, 3 quilinhos a mais, qual a orientação? Tem que agir logo? Dá para esperar? Está na média aí durante esse processo ou não? A orientação é tentar rever o que é que ele fez de errado para esses 2 quilos acontecerem. Será que foi só o metabolismo dele que realmente entrou nesse modo econômico e realmente o corpo realmente tende a voltar a um peso? Mas aí tem que ter um ajuste energético, né, Raj? Isso é o mais importante. O ajuste energético e dentro desse ajuste energético, ele qualificar ao máximo os nutrientes. Mas não é nada fora do comum, é muito mais fácil acontecer de ganhar 1, 2 quilos, mas é estar sempre atento. A literatura mostra que para cada 1 quilo perdido, nós precisamos de 1 mês de atenção no processo alimentar. Então, se você perder 10 quilos, você precisa passar 10 meses depois que perder aqueles 10 quilos, fazendo o planejamento alimentar correto, com calorias contadas, nutrientes contados, tudo muito bem elaborado. E ainda mais, esse processo de termogênese adaptativa pode durar até 7 anos. Então, é um processo muito longo. Então, emagrecer não é fácil, é uma coisa realmente que envolve muitos fatores e manter é mais difícil ainda. Então, precisa ter esse olhar mais abrangente de que não é só aquele momento. Se não houver essa mudança de hábitos, essas estratégias, dificilmente esse paciente vai conseguir manter o peso, infelizmente. E aí tem gente que fala assim, mas eu não queria viver de dieta, eu não queria viver assim, contando caloria.
depois de um período, você começa a entender como é que funciona seu corpo, né, Isabela? É claro que, por exemplo, se para você que tem uma questão de intolerância a glúten e eu não tenho, é diferente a nossa dieta. Mas quando você vai aprendendo e tentando escutar os sinais que o seu corpo dá, essa vida com dieta, que na verdade é de uma alimentação mais balanceada, ela fica mais fácil. Sem dúvida, Sofia. Se você tem uma tendência a ter sobrepeso, você vai ter essa tendência o resto da vida e você vai ter que estar atento o resto da vida. Realmente você tem que se basear em como você vai se alimentar de uma forma que ele caia bem, que seja para a sua individualidade, não seja nada muito drástico. Não existe radicalismo, é o equilíbrio. Então, você tem que perder peso de forma mais lenta, tem que aproveitar esse processo de emagrecimento para aprender a comer, o que é que combina mais com você, o que é que não combina. Sim. Tudo isso é um aprendizado que você vai ter que levar para o resto da vida, porque não existe milagre. Emagreceu e nunca mais vai engordar. Ou você muda seu estilo de vida, ou você muda seus hábitos, ou esse emagrecimento, infelizmente, ele não vai ser sustentável. Até mesmo para essas pessoas que têm a vida mais corrida, né? Sim. O dia a dia, tem que ter atenção, né? Para não ter esse reganho. Sem dúvida, Raja. Esse corre-corre louco que a gente tem hoje atrapalha muito a gente se atentar aos pequenos detalhes. Mas esses pequenos detalhes, quando eles são incorporados de forma equilibrada, suavemente, a gente vai conseguindo aos poucos adotá-los e fazer com que aquilo se torne uma coisa suave, que não seja nada muito drástico. O mais importante é não radicalizar a hora nenhuma, nem no processo de emagrecimento, nem você impor nada ao paciente, é tentar entender, ouvir o paciente, ele tentar entender até onde ele pode ir e dentro do que ele pode fazer, a gente vai otimizar ao máximo esse processo. Até não vem proibir aquela coisa que a pessoa deixa, assim, fica desgostoso no dia a dia, né? Então, deixa a dieta de lado de uma hora para outra, quando acontece assim. Perde a alegria. Não me tire meu pãozinho, não me tire meu cuscuz, que eu fujo desse nutricionista. Perde a alegria de viver, né, Sofia? Dá para adaptar, né? É, dá para adaptar. Já comi o pão com ovo hoje e agora eu sigo feliz. É equilibrar, é equilibrar. Ô, Bela, obrigada, viu? Brincadeiras à parte, é importante demais a gente trazer esses assuntos aqui justamente para tentar orientar, de certa forma, a população para manter uma vida saudável a longo prazo, né? Certamente, Até com mais. certeza. É um prazer. Obrigado, Isabela.